Bom dia, Tudo bem? tranquilo, graças a Deus. Bom, Na paz do Senhor, sempre. E aí, estudando muito? tô sim, pô, provão a semana que vem. Ontem eu dei uma descansada, porque teve prova, mas no geral eu tô estudando bastante, sim. Tem saído, tem ficado em casa? Como é que tem se comportado aí? Ah, Armando, eu só saio uma vez ao mês pra ir na dentista e só isso. É, tá certo. Nada de abusar, É, senão a coisa pega. pois é. Europa tá complicado, cara. Não sei se você viu o noticiário. Uhum. Espanha, França. É, a maioria dos países que reabriram voltaram a aumentar o número de casos. É, o negócio é complicado, viu? Pois é. Maldito, maldito vírus, viu? Tomara que acertem logo a vacina para ele, senão Uhum. se complica. Vamos lá. Bom dia aos presentes, aguardando os ausentes. Peço a todos que digitem aí o nome no chat para a gente poder marcar a presença. Fica mais fácil do que ficar perdendo tempo com a presença. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Diz uma coisa, Lucas Mendes, Lucas Lima Mendes, está presente? Não entrou ainda? Camila, Rafael, Lucas, Barbosa, Júlia, Isadora, Lucas Galvão. Está faltando um Lucas. Alguém sabe do Lucas Mendes? Não sei, Armando. É que não recebi a prova dele, não sei se ele mandou errado, se ele mandou, enfim, procurei aqui e não achei a prova dele. Só está faltando a prova dele para eu poder lançar as notas. Já corrigi a prova de vocês, vou fazer a correção da prova agora, mostrar para vocês a solução das questões, comentá-las, e na sequência, eu, achando a prova ou não do Lucas Mendes, eu lanço as notas no sistema. Aí vocês poderão pegá-las lá. Tá? Foi o pedido da escola. Vou aguardar mais um pouquinho. Faltam 6 alunos, 7 alunos. Ver se todo mundo entra, para a gente poder começar a comentar as provas que foram enviadas. Bom, já tem 16, não sei se todo mundo vem, 3 minutos. Bem, com relação às provas, alguns não seguiram as orientações que a gente passou. Ou seja, pedi a vocês que transformassem em PDF a prova. Por que transformá-la em PDF? Porque eu tenho, já expliquei, tenho um aplicativo no iPad que ele abre o arquivo em PDF e eu faço a correção na própria tela, com a caneta, né? Como se fosse papel. Em não sendo arquivo PDF, que é um arquivo portável, eu tenho que fazer o quê?
por exemplo, gente mandou fotografia. Aí eu tenho que pegar a fotografia, abrir um doc no Word, colar a fotografia, na hora de salvar, pedir para o Word salvar em PDF, para depois mandar para o iPad para ele poder corrigir. Primeiro que isso dá trabalho. Não, mas é só um, é dois. Não, são vários. Então, são muitos alunos. Isso toma tempo. E o principal nem é o tomar tempo, né? Porque, de repente, a coisa é fácil de ser feita. Mas o que é preocupante é que quando eu pego o seu documento, que é uma prova, e mexo nele, ou seja, edito, né? De repente pode gerar aí um problema. Não, não foi isso que eu mandei, você fez errado, não sei o quê, quer dizer, e sempre gera polêmica, ou seja, o que começa errado não vai terminar certo. Então, eu insisto, né? As próximas provas que não vierem no formato PDF serão consideradas não entregues, tá certo? Vou mandar um comunicado para a escola, porque senão fica complicado. E eu orientei, formata, tira a fotografia, corta os excessos. Teve gente que mandou fotografia, mais aparece a mesa do sujeito do que a prova dele em si, né? Toalha bonita, mas a prova mesmo, cadê? Um coisica de nada lá no meio, quer dizer, nem ter o trabalho de formatar, de cortar, enfim, deixar o material apresentável. E você tem que se preocupar com isso. Não, mas é só uma prova. Não é uma prova, é uma conduta. É uma questão de postura. Então, quando alguém pede a você que você faça algo, você deve dar o seu melhor. Para quê? Para que a pessoa tenha uma boa impressão de você. Então, começando, né, neste momento, a escola é para isso, começando estas condutas, esses pensamentos, quando chegar lá na frente, e você for participar de um teste, trainee, uma entrevista e tal, você está habituado a oferecer o melhor, e não fazer aquele serviço meia boca só para cumprir tabela. Não, mas quando chegar lá na hora eu faço. Não faz porque você não tem experiência, você não tem aquela preocupação. O teu espírito não está imbuído daquela preocupação em fazer o melhor. Então, eu peço àqueles que fazem as coisas aí meio que de qualquer jeito, né, se programem, para que você sempre ofereça o melhor para alguém que lhe pediu uma tarefa. Ah, mas é muito corrido, porque eu fiz todas as provas juntas e tal. Então, se programe antes. Por exemplo, muitos mandaram para mim o arquivo no seguinte formato: prova do Armando. Eu tenho 5, 6, 7 provas, várias, de todas as salas, prova do Armando. Quer dizer, não era isso que era para fazer, era para você colocar o seu nome. Pode até botar a prova do Armando, para você saber que é a minha prova e mandar para mim. Mas coloca lá, Zezinho, prova do Armando. Eu sei que é do Zezinho. Maria, prova do Armando. Eu sei que é da Maria. Porque senão, como eu falei, aquele aplicativo lá, ele abre os arquivos em PDF e já os coloca aí na ordem alfabética. Conclusão, eu tenho que abrir cada um, renomeá-los para que eu possa depois corrigir a prova e a prova corrigida eu possa lançá-la na minha planilha. Ou seja, isso gera trabalho, né? Então, quando a gente recebe um material desse jeito, a gente fica pensando, como é que atenção, que cuidado ele teve ao fazer aquilo. Mas como eu estava dizendo, não, é muita prova junto, a gente se confunde e tal, então já faça programado. Como é que você faz a coisa com antecedência? Pega uma folha sulfite, monta um cabeçalho padrão, né, para que você possa resolver as provas, tira xerox, ou repete o desenho em várias, enfim, inventa uma forma de, na hora de fazer a prova, você já tem o teu material separado ali, prova de química, já tem o cabeçalho pronto, prova de física, já tem o cabeçalho pronto, ou seja, e teve gente que simplesmente botou no nome do arquivo, prova do Armando, mandou para mim o material, até botou em PDF, mas chega lá, não tem o cabeçalho, não tem o nome de quem fez, quer dizer, eu tive que aguardar, pessoal do terceiro ontem, eu tive que aguardar a aula para identificar de quem era aquela prova, porque não tinha nenhuma identificação na prova. Então, procure se organizar com antecedência, para que quando chegue aquele momento de turbulência, que é o período da prova, eu sei disso,
né? Eu sei que não é simples, é um negócio complicado, mas se você pensa, se organiza, na hora de fazer a coisa sai mais rápida e corretamente, que é o mais importante. Então, por favor, atentem para isso, para as próximas atividades nossas. Bom, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu insisto, transforme em PDF, nem que seja fotografia. Eu até prefiro uma prova sem nome e tal, mas em PDF. Por quê? Porque PDF é um arquivo portável. E não é de hoje, não. Desde os primórdios lá da internet, quando a gente trocava arquivos, sempre trocava arquivos na forma PDF. Por quê? Porque se eu mando um texto para o meu aluno no Doc, ele pode alterar, ele mexe no texto. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é pior. Por quê? Porque dependendo da versão do Word que você tem, que você fez o arquivo, quando eu envio para alguém, se ele tem uma versão mais antiga, a hora que ele abre, perde a formatação, né? Então, por exemplo, eu uso alguns caracteres aqui para digitar textos matemáticos. O meu Word é o mais novo, vamos supor, que existe no mercado. Então, ele tem muitos recursos, tá? Aí você tem lá um Word de 2007, que não tem metade dos recursos que eu tenho. Conclusão, aquele arquivo que eu produzi no meu Word não vai abrir no seu, e se abrir, vai perder a formatação. Conclusão, o documento fica corrompido, alterado, não entendível. Então, PDF sempre foi aquele arquivo que todo mundo troca documentos. Por quê? Porque qualquer que seja a versão do Adobe que você tenha que faz a leitura do PDF, ele lê do mesmo jeito. Não interessa se ele é mais velho, se ele é mais antigo. Do jeito que chega, do jeito que você fez, enviou, quem recebeu vai abrir e vai ver exatamente como você produziu. Está aí o grande segredo do PDF. A portabilidade, né? E a impossibilidade de você manusear o material. Claro que você pode manuseá-lo, mas vai gerar um outro arquivo. Aquele que foi enviado está lá preservado. E é uma prova. Não, eu mandei a minha prova para você com estas soluções, com este formato. O que veio não é a mesma coisa. Pronto, você está seguro. Então, também para a sua segurança, aprenda a transformar as coisas em PDF. E é simples. Hoje, as versões do Word você põe lá, salvar como? Abre as possibilidades, está lá PDF. Só pesquisar na internet. Antigamente não tinha, o Word não tinha esse formato. Você tinha que ter um outro aplicativo que pegava o doc do Word e transformava em PDF. E às vezes até perdia a formatação nesse processo. Mas hoje não, hoje é tudo muito mais simples. Então, por favor, atentem para isso, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa discutir as questões da prova e dar sequência na nossa aula, fechando lá o caderno 3. Veja se compartilha a prova com vocês, por favor. Ué, não está compartilhando aqui? Cadê? Ué, sumiu. Ah, está aqui. Está compartilhando? Sim, senhor. Tá. Ué, está sumindo, esquisito. Eu mexo, ele some. Armando, Oi, eu não sei se você consegue ver o chat daí, você consegue? estou vendo, abri agora. É que eu estava Ah, vendo. tá, porque senão eu ia falar que perguntaram no chat pro senhor. Perguntaram. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum. Ah, você pode falar as notas? Não. Eu prefiro colocá-las no Isadora. Bom dia, Isadora. Eu prefiro pô-las lá no sistema e aí vocês pegam lá, logo depois da aula, tá bom? Eu prefiro isso. Bem, vamos fazer a correção da prova. Então, nós tínhamos as três questões. Tá aqui. A primeira questão era uma pirâmide de base quadrangular regular, cuja área da base é 36 metros quadrados e a altura 4 unidades. O que se pedia? Eu não botei todo o enunciado para não ocupar muito espaço. O que se pedia? Pedia a superfície lateral, todos estão vendo aí? Sim. A mãozinha dá para acompanhar apontando, fazendo o apontador ou não? Dá sim. Tá.
Porque ontem o pessoal estava reclamando na aula que eu falava e eles não conseguiam acompanhar, aí eu mudei o apontador do mouse aqui, então tá lá. O que se pede? A superfície lateral, né, que é essa superfície da pirâmide, a superfície total, que é a superfície da pirâmide, mais a superfície lateral da pirâmide, mais a superfície, a área da base, o volume e o apótema. Lembrando que o apótema da pirâmide, qual é? É a altura do triângulo que constitui a face, né? Então, vamos lá. Está aqui. Então, eu tenho ali a altura. Como é que foi obtida a altura? Tracei a diagonal, né? Tracei a diagonal do polígono da base, no encontro das diagonais, liguei ao vértice, e eu tenho a altura da minha pirâmide. Tá? Aqui eu tenho a base da pirâmide. Como a base é uma base quadrada, 36 metros quadrados de área, óbvio que cada lado mede 6. Então, eu tenho as arestas da base, 6. A altura foi dada, é 4. Então, com esses elementos, o que eu faço? Eu construo aqui um triângulo retângulo, de modo que, nesse triângulo retângulo, a altura dele é um cateto, a base dele é outro cateto, e a hipotenusa é justamente o apótema, certo? Então, tá aí. Este era o, a estrutura da resolução. E note que eu tenho uma base 3, um cateto de base 3, um cateto de altura 4, por consequência, a hipotenusa é imediata, é 5. Nem preciso fazer conta, só indico triângulo de ouro ou triângulo de Pascal, fim de papo. Caso contrário, né, a medida ao quadrado será igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá? Portanto, o apótema é 5, triângulo de ouro ou triângulo pitagórico. A superfície lateral será o quê? Nós temos aqui 4 triângulos constituindo a lateral da pirâmide, portanto, 4 vezes. 4 vezes o quê? A área de cada um dos triângulos. Qual é a área do triângulo? Vai ser a área a medida da base, que no caso é 6, a sua altura, que é o apótema da pirâmide, que é 5 dividido por 2. Portanto, facilmente, a superfície lateral será quanto? 4 dividido por 2 dá 2, 5 vezes 6, 30, vezes 2, 60. Portanto, eu já tenho duas das questões que o problema pede, o apótema e a superfície lateral. A superfície total, que é a terceira questão, vai ser o quê? A área da base mais a superfície lateral. A área da base já foi dada, portanto, eu somo 60 mais 36, 96 unidades quadradas. Tá? E falta somente o volume. O que é o volume? É 1/3 da superfície da base vezes a altura. Mas quem é a altura? É a altura da pirâmide, não do triângulo que constitui a face. Então, o volume será 1/3 da superfície da base, que no caso é 36, que foi dado, vezes a altura, que é 4. Fazendo as continhas, o volume é 48 unidades cúbicas. E está resolvida a primeira questão. Alguma pergunta aqui, alguma dúvida? Tranquilo, irmão. Tá. Vamos para a segunda. A segunda questão era muito simples, né? Desde que você soubesse lá certas relações sobre os poliedros. Né? Então, nós temos que um poliedro tem 3 faces triangulares, 4 faces quadrangulares e 5 faces pentagonais. Então, eu indico isto por 3F3. Só uma pergunta, na minha tela aqui está aparecendo, aperte ESC para sair da tela cheia. Tá vendo? Vocês veem isso também ou não? Aham. Ô, saco, pô, não era para fazer isso. Bom, então tá aqui. Superfície, face com 3 arestas, face com 4 arestas. Não, falei bobagem, me desconcentrei. Face com 3 lados, com 4 lados e com 5 lados, né? Lembrando que de cada vértice partem 2 arestas, 3 arestas no caso ali, e você as conta duplamente, você terá que fazer essa diferença depois. Então, nós temos lá que o número de arestas vai ser o quê? 3 vezes
três lados aqui do triangular, 4 vezes, né? Porque eu tenho 4 faces quadrangulares, 5 vezes 5 faces pentagonais. E divido por 2. Por quê? Porque eu conto, né, nas faces 2 vezes uma mesma aresta. Por quê? Porque a aresta é o encontro de 2 faces. Por isso que eu vou dividir por 2. Então, o número de arestas é 25. Aí eu pego a relação de Euler, né? V mais F é A mais 2. Tá lá, o V é o que eu quero, o F é o número de faces, como são 3 triangulares, 4 quadrangulares e 5 pentagonais, 3 mais 4 mais 5. O número de arestas acabei de encontrar ali em cima, 25. Pronto, tem uma equação, uma incógnita, um abraço. O número de vértices vai ser o quê? 27 menos 12, portanto, 15. Está resolvida a questão, ou seja, uma questãozinha bem simples, bem elementar. Só para reforçar a relação de Euler. Tá? Alguma pergunta aqui? Não tinha? Boa. Tá. Não tinha figura, não tinha nada. Tá? Ah, esqueci de fazer um comentário muito importante. Neste primeiro problema, muitos, né, eu creio que uns 5 ou 6, não fizeram a figura, saíram fazendo as contas aqui. Quer dizer, isso não tem o menor sentido. Imagina eu explicando isso para você sem que tivesse essa figura. Você entenderia? Não. Então, quando você fizer algo para alguém, imagine você recebendo aquela informação, para que você possa entendê-la completamente. Então, coloque, né, na resolução, que nós chamamos de memória de cálculo, todas as informações necessárias que permitirão àquele que ler o seu documento possa entendê-lo. Senão, não funciona. Está aqui. Essa questãozinha aqui, embora simples, era chatinha, né? Por quê? Porque você teria que entendê-la. Considere o sólido obtido de um paralelepípedo retângulo, retirando-se um prisma, conforme indica a figura abaixo. O que é que você tem aqui? Você tem um tijolo, digamos assim, e fez um corte aqui. E veja que esse corte é oblíquo, ou seja, ele não é perpendicular às arestas aqui da base superior. Ele é meio que, como diz o caipira, desgueio, ele é inclinado. Por quê? Porque isso aqui tem 1 centímetro e aquilo lá tem 4. Então, ele está oblíquo à superfície da face superior, tá? Isso aqui é um prisma. E que prisma é esse? Veja, se isso aqui é um triângulo, né? E aqui você tem retas paralelas, isso aqui segue triângulo até o fim. Então, você tem aqui um prisma triangular, certo? Esta é a primeira percepção, tá? Você tem um prisma, se você pô-lo, ao pô-lo em pé, você verá um prisma de base triangular. E a questão pede, calcule em centímetros cúbicos a metade, olha só, a metade do volume desse sólido, tá? Eu quero a metade. Então, como é que nós faremos o problema? Bem, vamos lá. Primeira coisa, eu vou calcular o volume do bloco. O volume do bloco calcula-se facilmente, desde que eu perceba as suas dimensões. Quais são elas? Ele tem 4, mais 3, mais 1. Então, aqui a base dele tem 8 centímetros. Esta medida já foi dada, 4 centímetros. Então, ele tem 8 por 4. E a altura dele tem quanto? Tem 3 mais 3. Portanto, eu tenho 8 vezes 4 vezes 6. Está aqui. O bloco tem essas dimensões, tá? O prisma é aquela figura estranha que saiu lá de cima. Quais são as dimensões do prisma? Né? A altura dele é 4. Como é que eu percebo a altura 4? Como eu lhe falei, ele está aqui oblíquo na figura, mas a hora que ele sai bonitinho. E ele tem este comprimento. Ao pô-lo em pé, este comprimento transformar-se-á na sua altura. Portanto, a altura é 4. É esta a percepção que você deve ter. Né? Aqui. E agora... Oi. Na prova, você não pediu a metade do volume. Foi o volume todo. Bom, eu confiro isso depois. Eu sinceramente, eu não me lembro exatamente agora da prova. Mas acredito... É que eu fui lá olhar. Aí... Se eu não pedir a metade do volume, é só não dividir por 2. Não tem problema, não. Tá? Então, tá lá.
Perdi o raciocínio aqui. Então, eu tenho o prisma de altura 4, a sua base é um triângulo, né? E eu preciso da área dessa base. Quais são as dimensões desse triângulo? Prolongando aqui este segmento, se aqui é 4, mais 3, mais 1, tudo isto aqui é 8. Se isto aqui é 4 e isto aqui é 1, eu tenho 5. Portanto, esse tequinho aqui é 3. Então, eu tenho um triângulo aqui de 3 unidades de medida. Tá? E note que a altura dele também foi dada, é 3. Tá? Então, esse lado de base aqui é 3 e a altura é 3. E aí, facilmente, a coisa acontece. Ou seja, o volume do bloco, né, o todo, aliás, o volume restante vai ser o quê? O volume do bloco menos o volume do prisma. E lá eu tenho condições de calcular o volume do bloco. Portanto, 8 vezes 4 vezes 6 é o volume do bloco. Menos a área da base, que é o triângulo, 3 vezes a sua altura, base, vezes a altura, dividido por 2. 3 vezes 3, dividido por 2. Tá? E a altura, que é 4 aqui. Então, eu tenho 8, 4, 6, multiplicando, menos 3, 3 dividido por 2 vezes 4. Portanto, o volume será 144. 174, desculpa. Se for pedido a metade do volume, é 87. Se for pedido o volume todo, 174 centímetros cúbicos é o volume do bloco após retirado aquele prisma. Tá? É isso. Eu, sinceramente, não me recordo exatamente da prova. Na minha cabeça estava isso. Pode ser que eu tenha mudado de ideia na hora lá. Não sei. Mas, de qualquer forma, a coisa está feita. Tá ok? Alguma pergunta sobre isso? Não? Por enquanto, nenhuma, Armando, ficou bem claro. Tá bom, então. Então, agora vamos aqui para a nossa aula. Tá aqui. Voltando lá, reforçando alguns conceitos sobre pirâmide, né? Eu vou mudar de tela aqui o compartilhamento, porque eu não estou gostando desse trem aqui, fazendo isso. Só um minuto, eu vou pôr no outro monitor. Vamos ver se para essa porcaria aqui. Está me enchendo a paciência isso. Engraçado que não acontecia. Vou parar a apresentação e vou mudar a tela, o monitor. Espera aí, pronto. Agora não aparece mais. Agora, acredito eu que não vai aparecer mais. Tá certo aí? Tá vendo aí? Sim, sessão paralela. O resto eu consigo ler. Mas dá pra ver. Tá. É que eu mudei o monitor, então aí esse monitor é mais estável do que o outro. Então tá aqui. Seção paralela à base de uma pirâmide. Nós temos aqui uma pirâmide, 1, 2, 3, 4, 5, pirâmide de base, 1, 2, 3, 4, 5, pentagonal. Podia ser hexagonal, octogonal, não importa, eu escolhi uma pentagonal. Seção paralela à base de uma pirâmide. Então, em alguma altura aqui, eu vou traçar um plano, e este plano, obviamente, será paralelo ao plano da base, que é esse plano vermelho. Então, essa pirâmide está sentada no plano alfa, né? A sua base está sentada no plano alfa. A base está contida no plano alfa. Ou o plano alfa contém a base. Aí eu pego e traço um plano beta paralelo ao plano alfa. E perceba que esse plano alfa, ele secciona, corta a minha pirâmide numa determinada altura. Essa altura pode ser medida em relação à base ou pode ser medida em relação ao vértice, dependendo do dado do problema. Então, aqui eu tenho um plano beta paralelo ao plano alfa da base. E note que esse plano beta, ao interceptar a minha pirâmide, ele vai, imagina aí uma pirâmide na sua frente, uma folhinha de papel entrando aqui, a folha de papel vai se confundir aqui no meio, quer dizer, então aqui vai ficar um polígono, né,
proporcional a este polígono da base, que está contido no plano alfa. Então, eu tenho dois polígonos congruentes aqui, certo? E isto é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque nós chamamos esse pedacinho de uma seção da pirâmide. O H é a altura total da minha pirâmide, tá? E o Hzinho é a altura dessa piramidinha aqui, ó. Note que ao cortar a pirâmide grande, eu fiquei com dois sólidos geométricos. Eu fiquei com uma pirâmide menor e fiquei com um tronco de pirâmide, né? Um pedaço da pirâmide maior. Então, na realidade, eu tenho três figuras aqui. A pirâmide maior, a pirâmide menor e o tronco de pirâmide, tá? E esta seção que é congruente a esta. Então, eu tenho lá, a partir desta relação de congruência entre os sólidos, eu tenho aqui, opa, desembestou, eu tenho aqui algumas possibilidades de estabelecer relações e, consequentemente, obter medidas. Então, eu tenho que ver a linha. O que é ver a linha? V é vértice. A linha é a projeção deste ponto A no plano beta, tá? Então, eu tenho que ver a linha, ou seja, a aresta desta piramidinha está para VB daqui, né? VC daqui. Então, eu tenho as arestas da piramidinha proporcionais às arestas da piramidona. Lá. Então, esta aresta está para esta aresta, assim como esta aresta está para esta aresta, assim como esta aresta está para esta, e assim sucessivamente. Tá? E, ao fazer isto, eu estabeleço uma relação entre as alturas da pirâmide pequena, Hzinho, está para Hzão, uma relação de proporcionalidade. E aí eu digo, as arestas laterais e a altura se dividem na mesma proporção. Ou seja, há uma relação de proporcionalidade entre as arestas laterais e as alturas da pirâmide menor e a pirâmide maior. E haverá uma razão, por consequência disso, haverá uma razão entre as áreas da base. Ou seja, a razão entre a área da base será igual ao quadrado da razão entre as alturas. Uma relação que nós podemos tirar. Então, estabelecendo uma relação de área da pirâmide menor para a pirâmide maior, eu tenho que A2 está para A1, A2 é a pirâmide, é a base da pirâmide menor, A2, da seção A2, está para a seção A1, assim como H ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu estou mexendo com área. H ao quadrado está para Hzão ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma relação entre as áreas que são proporcionais das pirâmides maior e menor. Tá? Por conta destas relações lá em cima. E por conta do plano alfa do plano beta ser paralelo ao plano alfa. Tá? Eu posso tirar também, além da razão de altura, de área, eu posso tirar uma razão entre os volumes, porque elas guardam uma certa proporcionalidade entre si, por conta desse paralelismo, né? Ou seja, o volume da pirâmide menor estará para o volume da pirâmide maior na relação, como é volume, Hzinho ao cubo, Hzão ao cubo. Então, está aqui três relações, relação de altura, relação de área e relação de volume, que eu posso estabelecer entre esses sólidos geométricos, a partir desse plano beta, traçado paralelo ao plano alfa. E qual é a importância disso? A importância disso é que, esquecendo este bico, eu tenho aqui um tronco de cone. Então, quando for dado um tronco de cone, pedido qual é o volume, qual é a superfície lateral, qual é isso, qual é aquilo, o que é que você fará? Você prolonga as arestas laterais, formando, a partir do tronco, a pirâmide maior, obtendo a pirâmide menor, estabelecendo uma relação entre a pirâmide menor e maior, ou vice-versa, e a partir daí obtendo as informações que você quer para o cone. Por exemplo, né?
Se eu tenho, qual é o volume do tronco? O volume do tronco será o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Qual será a superfície lateral do tronco? A superfície lateral do tronco será a superfície lateral da maior menos a superfície lateral da menor. Então, você pega uma razão de proporcionalidade entre as pirâmides para você poder concluir sobre o tronco de pirâmide. É assim que nós resolveremos os exercícios. Deu para entender essa ideia, minha gente? Alguma pergunta nesse conceito? Deu para entender, irmão. Tá ótimo. Tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui, mostrando, deixando claro, tirando essa pirâmide, eu tenho ali um tronco de pirâmide, que é o que sobra, né? Tá? Então, isso aqui fica um tronco de pirâmide. Tira essa piramidinha, está ali o tronco de pirâmide. Bem, vamos resolver aqui um problema, né? Está lá em cima, ITA. O problema do ITA já impressiona. Pô, eu não vou conseguir fazer. Mas pare e pensa um pouquinho. Você tem informação para isso? Por que não conseguiria, né? Então, veja. Seja uma pirâmide irregular de base hexagonal. Então, a minha base é um polígono de 6 lados, cuja altura é 10 metros. Então, eu tenho a altura 10 metros. A que distância do vértice devemos cortá-la por um plano paralelo à base, de forma que o volume da pirâmide obtida, né, a piramidinha, seja 1/8 do volume da pirâmide original, a piramidona. Olha que interessante. Como é que a gente faz um problema desse? Desenho, para que possamos entender o desenho, a situação proposta e, a partir disso, fazer os algebrismos necessários. Então, primeira coisa, qual é? Eu tenho uma pirâmide de base hexagonal. Está aqui, feita a pirâmide. O que é que eu sei dela? Eu sei dela que a altura é 10. Botei a altura aqui no meio para o lado, para não riscar lá no meio, porque eu vou precisar cortá-la, né? Então, normalmente eu poria a altura aqui, traço as diagonais, o encontro das diagonais, puxo uma perpendicular em direção ao vértice, eu tenho a altura. Mas vou pô-la aqui do lado para que eu não embace o meu desenho aqui no meio, porque vai sair coisa por aqui, tá? E o que é que eu sei? Que há um plano paralelo que a corta, né, a uma certa distância. O cara não diz, e é justamente o que você quer. Então, o plano alfa, que é um plano paralelo à base, ele vai cortar a pirâmide, formando ali um polígono, que é proporcional ao polígono da base, portanto, um hexágono também, né? E o que é que você sabe? Que esse plano passa a uma certa distância do vértice. Então, está aqui, o Dzinho, né? O que eu posso fazer aqui? Eu sei uma relação entre os volumes, que o volume da pirâmide menor é 1/8 do volume da pirâmide maior. A partir desta relação, eu começo a brincadeira. Então, considerando V1, volume da pirâmide de altura D, né, que é essa piramidinha, ele é o V1, eu tenho que o volume, V, é o volume da pirâmide de altura H, volume da pirâmide grande. Portanto, eu tenho a relação volume da pirâmide pequena para o volume da pirâmide grande é o quê? 1/8. Aqui, a relação 1/8. Desta relação 1/8, eu posso estabelecer uma relação com as alturas. Portanto, D, altura da pirâmide menor, né, sobre H, D sobre H elevado ao cubo. Relacionei as alturas com o volume. Se eu relaciono a altura com o volume, a unidade é cúbica. E aqui eu tenho V1D, que é 1/8. Pronto, está lá. Portanto, eu tenho que o H eu sei, que é 10. Eu tenho que D sobre 10 será igual a 1/8. Né? Uma fração elevada ao expoente. O D fica elevado ao cubo, o 10 fica elevado ao cubo. Então, eu tenho que D ao cubo sobre 1000 será igual a 1/8. Levo para lá multiplicando, simplifico primeiro, né, para poder facilitar a minha continha, e eu tenho que D ao cubo é 125. Se D ao cubo é 125, quem é que eu elevo ao cubo para obter 125? 5. Portanto, a alternativa é C. Então, veja, você pegou um problema do ITA e já estabeleceu um pressuposto que você seria incapaz de resolvê-lo. E, no entanto, bastava saber esta relação
entre volume e as alturas das respectivas pirâmides. Certo? Alguma pergunta aqui, minha gente? Deu para entender direitinho? Preciso de algum esclarecimento? Ficou claro sim, Armando. Tá. Então, reitero, qual é a chave para a resolução do problema? É a figurinha, né? É a figurinha. Pô, mas desenhar figurinha toda vez que eu tenho que fazer exercício? Vai ter, não tem jeito. Então, como é que você fica esperto na parada? Faça umas pirâmides, né? Ou então copie do livro. Um papel sulfite, uma folhinha de sulfite. Quando eu era criança pequena, eu fazia essas coisas. Eu inventava coisas para ter agilidade nas minhas continhas. Então, eu tinha uma folha de sulfite, onde eu tinha uma pirâmide de base quadrangular, uma pirâmide de base pentagonal, uma hexagonal, uma octagonal. Aí, né, naquele tempo que eu tinha franja, nós usávamos uma coisa chamada papel carbono. Não sei se vocês conhecem. Alguém sabe o que é um papel carbono? Já viu um? Já sujou os dedinhos com um? Pelo silêncio, eu acredito que não. Papel carbono era um papel meio parecendo um celofane, só que era de cor escura, azul ou preto. Tinha uns vermelhos, mas era uma porcaria, né? E você fazia o quê? Você fazia um sanduíche de 2 folhas de sulfite com carbono em cima, no meio. Aí o que que você escrevia na folha de cima? Pelo carbono, por isso tal, saía na folha de baixo. Se você escorregasse a mão, borrava, ficava uma porcaria. Muitas vezes ficava uma porcaria, mas era a única alternativa que a gente tinha. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava os livros, onde lá tinha uma figura, lá tinha uma palavra bonita, ó, lá tinha. Onde nós tínhamos uma figura tal, punha um carbono embaixo, entre a folha do livro e uma sulfite, e desenhava as figurinhas que eu queria. Na hora de resolver o exercício, eu já tinha várias prontas ali. Ou seja, facilitava o meu trabalho. Então, eu sempre fui um moleque meio estranho, né? Ou seja, eu pensava formas de racionalizar o meu serviço. Você tem que desenvolver esse tipo de pensamento. Agiliza a vida da gente. É muito interessante. Bom, vamos aqui. Em um tronco de pirâmide regular, conforme mostra a figura, né, e com os dados abaixo, pede-se determinar o apótema lateral, a área lateral desse tronco e a área total desse tronco. Então, é dado um tronco, tá? Tá aqui a figurinha. A base é uma base quadrangular, 10 unidades. A parte de cima também é um polígono quadrangular, 4 unidades. Está aqui. Qual é o apótema lateral? Bem, primeiro, conceito de apótema lateral. Tal qual a pirâmide, o apótema da pirâmide é a altura do triângulo que constitui a face. No caso do tronco, a mesma coisa, só que ele está seccionado, né? Eu tenho aqui o plano alfa, tenho lá o plano beta, ou vice-versa, e ele corta a minha pirâmide. Portanto, apótema da pirâmide cortado gera o apótema do tronco de pirâmide. Está aqui. Então, eu percebo que o apótema do tronco nada mais é do que a altura do trapézio. Olha só, aqui é um trapézio. Do trapézio que forma a superfície lateral do tronco. Tá certo? Então, é isso que eu quero. E lembrando que, se eu traço, imaginando aqui a pirâmide grandona, se eu traço a perpendicular, eu tenho a altura da pirâmide. O plano cortou, isso aqui vai ser a altura do tronco. Então, diagonal, encontro das diagonais, eu tenho o centro. Do centro, eu traço uma perpendicular à base. Note que esta perpendicular, se traçarmos aqui as diagonais, vai encontrar este ponto. Portanto, eu tenho aqui 4. Né? Aqui é o G que eu quero. Isto aqui, perpendicular. Isto aqui é perpendicular. Veja, isto aqui é 10. Se isto aqui é 10, o que eu posso fazer aqui? Isso aqui é 5. Então, peguei este trapézio verdinho e o transferi para cá. Observe.
4, G, que é o apótema, 5. Então, veja só, agora eu traço uma perpendicular à base, ligando este ponto a este ponto. Ao fazer isto, o que aconteceu? Né? Eu tenho aqui um retângulo e tenho aqui um triângulo. Olha que interessante. Tá? E quanto mede esse pedacinho aqui? Bom, esse pedacinho aqui é esse pedacinho aqui. E esse pedacinho aqui é a metade desse pedação. Portanto, olha lá, eu tenho medida 2. Se isso aqui é 2, isto aqui é perpendicular, isto aqui é paralelo a isto aqui, por razões óbvias, isto aqui é 2 também. Se isso aqui é 2 e tudo tem 5, aqui costuma ser 3. Portanto, eu fiquei com um triângulo, olha só, onde o que eu quero, que é o apótema, é a hipotenusa, um dos catetos é 3 e o outro cateto é 4. Sem continha, triângulo de ouro, triângulo pitagórico, isto aqui é 5. Né? Portanto, eu tenho que G quadrado é igual a 5. Nem precisava. Pronto, descobri o item A. Qual vai ser a área lateral? Ou superfície lateral? Tanto faz. Bom, a superfície lateral, ela é composta de quê? Ela é composta de trapézios. Eu tenho 1, tenho 2, tenho 3 lá atrás, tenho 4. Aqui faltou uma linha. Faltou uma linha pontilhada. Né? Lá, deixa para lá. Então, está aqui. Qual é a área de um trapézio? A base maior, a base mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, sapecamos lá em cima. Está lá, ó, o trapézio, que bonitinho. Então, eu tenho aqui a base maior é 4, a base maior é 10, a base menor é 4, a altura é 5, dividido por 2. Portanto, eu tenho que a área lateral será igual a 140. Tá? Alguma pergunta? Não, Armando. Todos entenderam porque aqui é 5? O que erroneamente muitos fazem? Puxa 4 aqui, ó. Só que 4 é a altura do tronco. A altura do trapézio que constitui a base é G. E G é 5. Né? Então, já vi muita gente errar esse tipo de problema porque pega o 4 aqui. Cuidado com isso. Desenho é fundamental. Portanto, a superfície lateral 140 unidades quadradas. Né? Agora, a área total vai ser o quê? A superfície lateral, mas a superfície da base. A lateral já tem. A base é um polígono quadrangular. Portanto, 2 palitos, né? Ah, desculpe, esqueci. Ainda tem a base grande e a base menor, porque eu tenho 2 bases aqui, né? Imagina que eu vou pintar tudo isso. Eu vou gastar tinta em todo lado. Portanto, eu tenho lá 140, mais 10 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Aqui é 10, aqui é 4. Portanto, a área total, 256 unidades quadradas. Alguma pergunta? Nenhuma, Armando. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma máscara especial para quem gosta de matemática. Não tinha o que Gostei. fazer, estava à toa, né? Então tá aqui. Se proteja, estude, que você será feliz. A gente não tem o que fazer, a cabeça fica pensando. Como a minha avó dizia, quando a cabeça está vazia, né, é a casa do capeta. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Minha querida vovó, ela tinha eu acho que foi a primeira mulher que inventou um tamanco com GPS. Aquele tamanco achava a gente em qualquer lugar. Era interessante. Tecnologia. Vamos lá. Não, ela jogava o tamanco, você podia correr em zigue-zague, pular para cá, pular para lá, e o bichinho acertava você. Olha, Seja um plano alfa, um ponto V, pertencente, aliás, desculpe, não pertencente a alfa, portanto, fora do plano, e um círculo contido em alfa. Pô, mas o que é isso? Vamos lá. Seja um plano alfa, está aqui o plano alfa. Seja um ponto V que não pertence a alfa, então o plano V está acima de alfa, abaixo de alfa, não interessa. Ele está em algum lugar.
só não pode estar em alfa. Então, se ele não está em alfa, ou ele está para cima ou ele está para baixo, né? Por quê? Porque se eu tenho um espaço e por ele eu traço um plano, eu divido esse espaço em dois semi-espaços. Imagina a sua sala aí onde você está, no quarto, sei lá, no escritório, onde esteja. Você tem um ambiente. Se você traçar um plano paralelo, você vai dividir esse ambiente em dois ambientes, o ambiente de cima e o ambiente de baixo, né? Então está aqui, o ponto V está lá em cima. Considere um círculo contido no plano alfa. Então aqui eu tenho uma circunferência, né, que está contida no plano alfa. Aí vem a definição. Chamamos de cone circular ao conjunto de todos os segmentos de reta com extremidades em V e em W, onde W é o círculo contido no plano alfa. Então, eu traço aqui qualquer segmento que eu trace, cujas extremidades estejam em V e neste círculo, eu tenho caracterizado o meu cone, tá? Então, eu tenho aqui, tá lá, e isto é um G. Eu não risquei, mas aqui qualquer segmento que você trace aqui, ó, você vai, os infinitos segmentos, né, vão formar o seu cone. Não foi boa a escolha das cores, como é escuro, mas tudo bem. Certo? E aí nós temos alguns elementos. Primeiro, eu tenho a altura. Observe que esse cone está meio que oblíquo. Então, o que é a altura? É o segmento que liga ao vértice e é perpendicular ao plano alfa. Então, eu tenho a altura. Aquele ponto lá em cima chamamos de vértice. O círculo, a circunferência é a borda. O círculo é a borda mais os pontos internos. É a base. E isto aqui, né, o segmento, qualquer segmento que ligue o vértice à borda, a circunferência da base, nós chamamos de geratriz. Se você segurar, imagine aí uma caneta, pegue uma caneta, segure a caneta na pontinha dela aqui, ó, tá vendo? Eu vou mostrar na câmera aqui, ó. Segure a caneta assim e gire. Ao girar, o que você descreverá? Você descreverá o cone. Então, por isso, este segmento, ao girar, gera. Se gera, é geratriz. Então, são os elementos que constituem o cone. Vértice, base, geratriz, altura. Tá? Tá ali, ó. E temos o raio, que é o raio da base, que é o raio da circunfa que determina a base. Tá? Se o cone for reto, óbvio, a altura, traçando a perpendicular do vértice ao plano alfa, você terá aqui a altura do cone reto. Então, aqui nós temos a geratriz fazendo um corte nele. A geratriz, nós temos a altura, o círculo que constitui a base, a circunferência da base, que é a borda do círculo, o centro e a medida do raio. Tá? Veja só, esta é a que nós chamamos de seção meridiana. É quando você corta o cone, tá? Imagina uma faca passando lá em cima pelo vértice e cortando o cone. Ao cortar o cone, nós chamamos de seção meridiana, isso aqui determina o quê? Determina um triângulo, observe. E, mais interessante, se você tem, aqui você girou uma reta inclinada, formando o cone. Se você tem aqui um triângulo plano, chapadinho no papel, se você espetar isso aqui, um palitinho de churrasco, pega pelo vértice, bem aqui pelo meio da base, e você girar este palitinho, né, ou então faça o seguinte, quando a gente estava aí presencial, a gente faria esta experiência. Você desenha um triângulo numa folha sulfite, cola aqui por trás, bem no vértice e no meio da base, um palitinho de churrasco, de modo que ele passe para cima e passe para baixo. E aí você gira com os dedinhos, de modo suave, esse triângulo. Ao girar esse triângulo, você irá formar o cone reto, tá? Então, este triângulo é o que nós chamamos de seção meridiana, que você cortou aqui o cone. Então, note que esse triângulo, as suas laterais, tem a medida G, que é a medida da geratriz, e a base do triângulo é o dobro do raio. Então, esse triângulo, ele tem
medida da base, diâmetro da circunferência, que descreve o cone, e as suas laterais, a geratriz. Tá? Então, a seção meridiana, definindo-a, é a intersecção do cone reto com um plano que contém a reta VO. Quem é a reta VO? Essa reta VO aqui, ó, que é aquele palitinho de churrasco, que é o eixo de rotação. Faça essa experiência na sua casa. Ao invés de usar papel sulfite, que ele fica muito mole, use um pedacinho de papelão, que você, girando rapidinho, você vai ver que o cone ficará formado. Tá? Então, rotacionando esse triângulo, você terá o cone. Tá certo? Deu para entender a ideia, a proposta, o que é seção meridiana e o que, que são os elementos que constituem um cone? Tá. Então, tá aqui, ó. Se nós tivermos um cone equilátero, olha que interessante, cuidado, cone equilátero. Cone reto é uma coisa, aqui é cone oblíquo. Cone oblíquo, cone reto. Cone equilátero. O próprio nome está dizendo. O que é um cone equilátero? Nós temos que a geratriz, que é este cateto do triângulo, é igual a 2R, é igual ao diâmetro. Ou seja, esta medida é igual que nem esta, que é igual que nem aquela. Portanto, esse triângulo é um triângulo equilátero. Então, no cone equilátero, a seção meridiana será um triângulo equilátero. Tá? Ou seja, a geratriz é o dobro do raio. Ou seja, a geratriz é a medida do diâmetro da circunferência que descreve a base. Consequentemente, calculando aqui a altura, né, eu tenho a altura R raiz de 3. Tá? Então, esta é a seção. E a sua seção meridiana é um triângulo equilátero. Isto é fundamental para resolver alguns problemas. Tá certo? Alguma pergunta aqui, minha gente? Nenhuma, Armando. Tá? Bom, feito isto, eu tinha aqui, não vai dar tempo, infelizmente, mas eu tinha aqui feito alguns exercícios propostos. Tá? Esse é um deles, semelhante àquele que nós resolvemos, é o 5 da 201, então eu deixo a vocês, eu deixo para que vocês resolvam aí em casa. Não precisa entregar nada, não. É só o básico para saber se entendeu ou não entendeu. Então, é o 5 da 201, da página 201, é o 3 da 203, tá certo? E é o 14 da 205. Eu não deixei nenhum exercício de cone, porque eu introduzi o conceito de cone e na próxima aula nós resolveremos exercícios sobre cone. Por quê? Porque eles estão contidos no quarto caderno. Não sei se você... Daí que eu lembrei, quando eu preparei, eu não sabia se vocês tinham recebido ou não o quarto caderno. Vocês já receberam ou não? O caderno 4 ainda não. Então, por isso que eu estava preparando aqui, eu falei, caramba, será que eles receberam? Se eu mandar fazer? Bem, enfim. Então, eu deixei e tirei o cone. E o cone eu vou preparar alguns exercícios, vou resolvê-los, vou fazer uma videoaula e ponho lá para vocês. E na próxima aula nós iniciamos com o cone. Tá bom? Antes que terminemos, alguma observação, alguma colocação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá de boa para mim, Armando. Então tá ótimo. Não esqueçam, façam esses 3 problemas para mim, por favor, tá? Para que nós possamos dar continuidade na próxima aula, o nosso trabalho já com a apostila 4. E se não tiverem a apostila 4, eu mando um material escrito para vocês, não se preocupem. Não sei quando é que o Ricardo vai entregar, mas de qualquer modo tá aí. Um bom fim de semana para vocês, se cuidem, né? Não facilita, a tendência é a gente ficar meio que relaxado, não facilitem, porque a coisa está pegando. Não sei se vocês viram no noticiário na Espanha, né? Muitos que reabriram estão fechando novamente. Então, não dá sopa para o azar, não, porque as coisas não são muito boas. De repente não acontece nada, mas de repente pode acontecer tudo, e esse tudo pode não ser legal. Gente, um abraço a todos, até a próxima semana.
Até mais, Armando. Se cuida. Bom Tchau, final de Armando. semana. Mas, Falou, Final de Armando. semana. Bom final de semana. tchau, tchau.